Você já sentiu que o pecado parece mais forte do que a sua própria vontade? Como se, mesmo desejando a luz, uma sombra insistisse em caminhar ao seu lado. Charles Spurgeon nos lembra que a verdadeira vitória espiritual não é só perdão, mas libertação do poder que escraviza o coração. E se existissem 7 lições práticas capazes de transformar a forma como você enfrenta suas lutas diárias contra a carne, o mundo e até o inimigo? Aqui não falamos apenas de teoria, mas de graça em ação, do poder do Espírito Santo e da vitória conquistada pelo sangue de Cristo. A Bíblia nos garante, Deus não apenas perdoa, Ele subjuga nossas iniquidades e as lança no fundo do mar. Miqueias 7:19. Se essa mensagem já fala com você, caminhe conosco nessa jornada de fé. Inscreva-se no canal e vamos crescer juntos na verdade que liberta. Essa é a mensagem central que vamos explorar juntos. Não se trata de viver uma vida perfeita agora, mas de trilhar um caminho de arrependimento, disciplina espiritual e busca pela verdadeira santidade. Prepare-se, porque cada tópico vai revelar um aspecto dessa batalha espiritual, mostrando como a promessa divina garante uma nova vida, repleta de alegria futura, que aponta para o céu e transborda em louvor ao nosso Salvador. Muita gente pensa que o perdão é o ponto final da vida cristã, quando na verdade ele é apenas o início. Receber absolvição pelas nossas iniquidades é maravilhoso, mas não podemos parar aí. Deus deseja não apenas apagar a culpa, mas também nos conduzir a uma vida de santificação, onde experimentamos libertação real do poder do pecado. Pense comigo, de que adianta estar livre da condenação, mas ainda escravo das mesmas práticas que geram vergonha e desespero? O sangue de Cristo não foi derramado apenas para aliviar a consciência, mas para nos transformar. Por isso, seguir firme na fé significa buscar diariamente a presença do Espírito Santo, que nos capacita a vencer as antigas correntes. Charles Spurgeon dizia que quem perdoa todas as tuas iniquidades só vira música completa quando também cura todas as tuas enfermidades. Isso mostra que o plano divino não é meia salvação, mas uma obra plena de transformação. A cada passo de arrependimento sincero, vamos experimentando a realidade de nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, não aceite viver de migalhas espirituais. A graça que nos resgatou também nos chama à disciplina espiritual, à humildade e à verdadeira santidade. É nesse caminho que o Espírito Santo vai arrancando a raiz do orgulho, da ira, da preguiça e dos vícios, moldando-nos para a vitória sobre o mal. E o melhor, esse processo nos prepara para a alegria futura, onde todo louvor será dado àquele que nos libertou. Se já não fosse suficiente lidar com o pecado alojado na nossa própria carne, ainda enfrentamos 2 aliados poderosos dele, o mundo e o diabo. O primeiro nos seduz com suas promessas vazias. O segundo, astuto como sempre, tenta transformar cada fraqueza em queda. Essa combinação cria um campo de batalha espiritual que exige constante vigilância. É como tentar remar contra a maré. O ambiente à nossa volta nos arrasta, e o inimigo invisível sopra ventos contrários. Nessas horas, a fé não pode ser apenas um sentimento vago, mas um firme apego às promessas divinas. Sem essa âncora, facilmente caímos em tentação e acabamos mergulhados outra vez em culpa e condenação. Charles Spurgeon lembrava que não podemos lutar com armas próprias contra inimigos tão fortes. A graça de Deus é a única força capaz de neutralizar o encanto do mundo, a astúcia do diabo e a fraqueza da carne. Só o Espírito Santo nos dá discernimento e poder para escolher a verdadeira santidade em meio às pressões externas. Por isso, cada dia é uma decisão. Ou damos lugar às vozes enganadoras que levam ao desespero, ou acolhemos a voz suave que aponta para a esperança em Jesus Cristo.
A disciplina de oração, leitura da palavra e comunhão cristã são como trincheiras que nos protegem. Quem ignora esses recursos acaba abrindo portas para vícios, frivolidade e instabilidade que corroem a alma. O coração humano clama por algo além de boas intenções. Precisamos de uma promessa divina que seja firme como rocha. Em Miqueias 7,19, Deus garante que não apenas perdoa, mas também subjuga nossas iniquidades, lançando-as no mais profundo mar. Essa não é uma poesia bonita, é a base da nossa esperança. Imagine carregar as memórias do pecado como uma mochila cheia de pedras. O Espírito Santo nos lembra que Cristo já tirou esse peso, e mais, Ele não permite que a mochila seja recolocada sobre nossos ombros. Essa é a onipotência de Deus em ação. Não só apagar a culpa, mas também dar forças para seguir em frente com fé e libertação. Charles Spurgeon enfatizava que o mesmo Deus que nos absolve é o que nos dá vitória contra o poder do pecado dentro de nós. O sangue de Cristo não foi derramado apenas para limpar a ficha, mas para transformar toda a nossa existência em nova vida. Isso muda a forma como enxergamos até as tentações mais sutis. Assim, quando o diabo tentar nos lembrar da antiga condenação, podemos responder com a promessa: Ele subjugará nossas iniquidades. Essa verdade nos enche de alegria futura, porque sabemos que o processo de santificação já começou e terminará em plena justiça no céu, onde todo louvor será dado ao Senhor Jesus. O pecado não é apenas uma falha de comportamento, mas um poder ativo que se manifesta de formas diferentes. Um deles é o poder fascinante, como um feitiço que mantém pessoas indecisas. Já percebeu como alguns ficam paralisados diante da escolha entre santificação e prazer passageiro? Mas é Cristo quem desperta a consciência e quebra esse encanto. Outro é o poder depressivo, que semeia desespero e rouba a esperança de salvação. Nessas horas, a graça age como bálsamo. O Espírito Santo aplica as promessas divinas e nos reergue, lembrando que a expiação é completa. Há ainda o poder dominante, que se revela em vícios como embriaguez, luxúria e até a ira incontrolável. A boa notícia é que Jesus quebra esse jugo e nos faz nova criatura. Também enfrentamos o poder clamoroso, quando as memórias do pecado gritam culpado. Porém, o nosso advogado silencia essa voz com o sangue de Cristo. Existe ainda o poder contaminante que traz à mente sugestões impuras, orgulho e frivolidade. Mas Cristo purifica, repreende Satanás e dá descanso à consciência. Não podemos esquecer o poder obstrutivo que paralisa com preguiça, instabilidade e vergonha, dificultando a vida útil para Deus. Pela graça, essas barreiras vão sendo vencidas. E, por fim, há o poder inerente, a raiz do pecado na carne. Esse, só o Espírito Santo consegue neutralizar, conduzindo-nos pouco a pouco à verdadeira santidade e preparando-nos para a vitória final no céu, onde todo louvor será eterno. Ninguém vence o pecado apenas com força de vontade. A luta contra a carne, o mundo e o diabo exige armas espirituais. O primeiro meio de libertação é olhar para Jesus Cristo e confiar que a expiação realizada no Calvário é suficiente. Não é sobre mérito humano, mas sobre a graça que cobre nossas iniquidades. O segundo meio é abraçar as promessas divinas com fé prática. Quando a tentação vem, em vez de se apoiar na própria força, declare aquilo que Deus já disse. O Espírito Santo nos lembra da verdadeira santidade e nos fortalece contra as setas de Satanás. É como ter sempre uma espada afiada na batalha. Também precisamos clamar por socorro em oração. Não importa se a luta é contra a ira, a preguiça, os vícios ou as memórias do pecado. A oração nos conecta à onipotência de Deus. Charles Spurgeon dizia que orar é o fôlego da nova criatura, e quem deixa de orar sufoca sua própria alma. Por fim,
ao ato de submeter-se ao senhorio de Cristo. Isso significa disciplina prática, jejum, leitura bíblica diária, congregar e cultivar humildade. Ao abrir mão do orgulho e reconhecer nossa fraqueza, damos espaço para que a justiça de Cristo governe nossa vida. Assim, a consciência encontra paz e a esperança renasce. A vida cristã não é um jogo de conveniência, onde escolhemos quais pecados manter e quais abandonar. Spurgeon dizia com firmeza: ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Por isso, é necessário um chamado claro ao arrependimento, especialmente em áreas como embriaguez, luxúria, ira e preguiça, que corroem a alma e destroem relacionamentos. Não se trata apenas de abandonar hábitos ruins, mas de abrir espaço para a graça e a ação do Espírito Santo. Por exemplo, alguém que luta com a ira pode começar praticando exercícios de disciplina espiritual, como respiração, oração imediata e leitura de salmos. A cada vitória, o coração experimenta mais da verdadeira santidade. O orgulho é outro inimigo sorrateiro. Enquanto aparenta força, na verdade nos afasta da humildade e nos deixa vulneráveis às ciladas do diabo. O antídoto é lembrar-se constantemente da expiação e da justiça em Cristo, pois não somos aceitos por mérito, mas pelo sangue de Cristo. Isso nos coloca de joelhos em gratidão, não em soberba. Até mesmo a frivolidade e a instabilidade, que parecem pecados menores, podem ser perigosos. Uma vida dispersa e sem foco abre brechas para o mundo e os vícios. É por isso que a chamada pastoral é urgente. Alinhe sua consciência com a palavra, pratique louvor diário e mantenha a chama da esperança acesa. Essa luta não é em vão, pois o resultado é transformação real. A jornada da santificação não termina nesta vida. Ainda carregamos as marcas da carne, sentimos a pressão do mundo e enfrentamos os ataques do diabo. Porém, a promessa divina é clara. Chegará o dia em que não restará nenhum vestígio de iniquidades. Como disse o profeta, não haverá mais cananeu na terra, e isso significa vitória plena. Imagine um mundo sem tentação, sem culpa, sem as dolorosas memórias do pecado. No céu, tudo será nova vida, sem desespero ou condenação, apenas a alegria futura garantida pela onipotência de Deus. O que hoje exige lágrimas, disciplina e arrependimento, lá será transformado em descanso e celebração. Charles Spurgeon afirmava que os santos cantarão mais alto porque conheceram a profundidade da luta. Quem foi resgatado de vícios, de orgulho, de ira ou da preguiça, saberá valorizar cada detalhe da graça. O sangue de Cristo não será esquecido, mas exaltado em eterno louvor, como a canção da nova criatura completamente liberta. Por isso, mesmo que hoje enfrentemos a batalha espiritual, não devemos perder a esperança. Cada passo em direção à verdadeira santidade é um ensaio para a eternidade. O Espírito Santo nos prepara agora para o dia em que a justiça de Cristo será tudo em todos. E nesse dia, a única resposta será um hino eterno de louvor diante do trono do Cordeiro. Agora que percorremos essas 7 lições, fica a pergunta: o que você fará com tudo isso? Vai continuar permitindo que o pecado dite o rumo da sua vida, ou vai se lançar de vez na graça e no poder do Espírito Santo? Lembre-se de que a vitória não está na força da sua carne, mas na suficiência do sangue de Cristo. Pense, quais áreas ainda precisam de arrependimento e transformação? Será que a ira, o orgulho ou algum vício tem dominado seus passos? Ou talvez as memórias do pecado e a culpa estejam roubando sua paz? Essas perguntas não são para condenar, mas para despertar sua consciência e reacender a esperança em uma nova vida. Deus já deixou a promessa divina. Ele subjugará nossas iniquidades. E se isso parece distante, lembre-se de que a onipotência de Deus age pouco a pouco, até o dia da completa libertação.
Cabe a você cultivar a disciplina espiritual, viver em humildade e manter os olhos na alegria futura que o céu reserva. Se este conteúdo falou com você, não deixe passar em branco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe junto conosco nessa jornada de fé, santificação e louvor a Jesus. Afinal, cada passo rumo à verdadeira santidade é um ensaio para a eternidade.